Beware, and I eat men like air. Hoje eu e a Karina estamos aqui para falar da primeira maratona literária que eu participo, que é a Maratona de Férias, organizada pela Mel Ferraz Literaturice, pela Nuvem Literária, pela Pronome Interrogativa e pela Dear Mary. O primeiro livro tem que ser um livro publicado antes de você ter nascido. Eu escolhi 2 livros que eu não vou terminar de ler durante a maratona. O primeiro são os Diários da Sylvia Plath, a versão sem censura, e eu já li metade do livro, mas eu resolvi voltar a ler desde o começo, porque eu vi a Tati Feltrin falando no vídeo dela sobre a maratona de inverno, que ela teve a ideia de ler uma entrada todos os dias da noite. E eu sempre tive um drama muito grande com esse livro, que era o seguinte: eu nunca queria acabar de ler. Eu queria que ele durasse o maior tempo possível. E daí, quando eu pegava pra ler, eu ficava enrolando, eu acabava não lendo mais nada, focando nesse livro, e eu não queria acabar, e daí isso acabava atrapalhando todas as minhas leituras. Então eu decidi fazer que nem ela, que daí o que vai acontecer é que eu vou ficar convivendo com a Sylvia por muito tempo. Eu tenho também o Letters Home, que são as cartas que a Sylvia mandou pra mãe dela, pra Aurélia, e a Aurélia publicou. E eu decidi que, já que eu vou ler uma entrada por dia do diário, eu posso ler uma carta também da mesma época, que aí eu consigo ter uma ideia do que ela estava publicando no diário, o que ela estava falando, enviando pra mãe dela, e eu acho que dá um cenário bem melhor do que ela estava pensando. O segundo é um livro que um amigo recomendou. Eu fiz uma aula de escrita criativa na Perestroika, que é uma escola de criatividade que tem aqui no Sul e tem em vários lugares do país, eu super indico pra todo mundo. E os professores indicaram muito esse livro aqui, que é extremamente alto e incrivelmente perto. Eu sempre tenho que olhar o título, porque eu nunca sei se antes vem alto ou perto, qual que é extremamente, qual que é incrivelmente. Então, enfim, do Jonathan Safran Foer, que é um livro super experimental. O terceiro é um livro que eu devia ter lido quando eu estava na escola, mas acontece que, em geral, eu li os livros que eu tinha que ter lido quando eu estava na escola. Então eu escolhi outro livro que eu acho que eu deveria ter lido, já que eu levo a escrita e a literatura como uma coisa muito séria, que é O Como Funciona a Ficção, do James Wood. O quarto é um livro que se passa em algum lugar que você gostaria de conhecer. Então eu escolhi o Bonjour Tristesse, da Françoise Sagan, que é importante para eu treinar um pouco meu francês, porque faz muito tempo que eu não treino, que eu não leio nada em francês. Não é um livro de uma escrita muito difícil, então eu acho que ele vai ser ideal para isso. E ele se passa na Côte d'Azur, né, gente? Quer dizer, eu ainda não li, mas eu tô vendo aqui atrás que fala que a cidade era magnífica, o verão brilhava, quente, o Mediterrâneo estava bem pertinho. Quinto é um livro com uma palavra só no título. Eu escolhi o Poética, da Ana Cristina César, e a questão do Poética é que ele tem todos os livros da Ana Cristina César aqui dentro. E eu já li os 5 primeiros, faltam só os 2 últimos. O sexto é um livro que eu peguei emprestado. Eu costumava muito pegar livros emprestados de biblioteca. Não tinha nenhum livro emprestado aqui em casa. Aí eu acabei escolhendo um livro que eu ganhei de presente, que foi de um professor meu, no mesmo curso da Perestroika que eu falei, que foi esse livro, O Sem Gentileza, que é sobre uma mulher na África do Sul que conta uma história que se passa durante o Apartheid, que é super marcado pela pobreza, pelo medo da AIDS, tem um monte de violência sexual que acontece, um monte de violência de gênero. Então eu sei que vai ser um livro super forte, eu tenho certeza que eu vou querer fazer vídeo quando eu terminar de ler. A sétima é uma HQ. Eu não gosto muito de ler HQ. O último livro em quadrinhos que eu li foi o Retalhos, do Craig Thompson, que foi maravilhoso. E eu já li, então, enfim, não faz sentido eu colocar ele, então eu resolvi pular essa categoria. A oitava categoria é um livro que se passa no Brasil e que tenha sido escrito por um autor brasileiro. Eu peguei esse, só faltou o título, do Reginaldo Pujol Filho. Eu comecei a ler, eu li um pedaço, mas eu fiquei com muita raiva do personagem principal, porque ele é muito odiável, e daí eu parei de ler, porque eu fiquei pensando que o autor era insuportável também. Mas eis que ele também foi meu professor naquele curso, e ele é um cara super querido, super legal. E eu, inclusive, cheguei pra ele e falei assim: mano, eu achava que você era horrível por causa do Edmundo, que é o personagem principal desse livro. E é interessante que ele contou numa das aulas que, durante a construção desse livro, ele, inclusive, desenvolveu um vocabulário próprio do personagem. Então tinha uma série de palavras. E daí ele acabava sempre voltando pra essas palavras, porque o personagem principal, ele tem uma postura e uma forma de lidar com a vida que é muito específico. Ele é super apaixonado por Nietzsche, ele fica falando por Nietzsche em vez de falar por Deus. Então ele criou, tipo, até um vocabulário para ele ficar consultando na hora de encarnar o Edmundo. Depois tem um livro sobre viagem no tempo. Eu não gosto muito de ler sci-fi. Na verdade, até eu dizia que eu não gostava muito de ler fantasia, mas depois eu descobri que eu amo Harry Potter, que eu amo Game of Thrones, então eu só tava sendo ignorante. Mas eu não tenho nada, não tinha nada à mão pra ler, então eu resolvi também pular a categoria de um livro que tem a viagem no tempo. E a última categoria é um livro para terminar em um dia. Então eu escolhi esse livro, é um livro de contos desse autor moçambicano chamado Clemente Bata. O nome do livro é Outras Coisas, e ele é de uma editora brasileira pequena chamada Capulana, de São Paulo, que inclusive a Amanda trabalha.
E eles publicam muita coisa legal infantil e muita coisa legal adulta, de autores principalmente africanos. Tem autores angolanos, tem autores de Moçambique, então enfim, eu já li um dos livros da editora, que é de um autor chamado Suleiman Kassamo, vai ter vídeo com certeza porque o livro é incrível. No final ficou uma TBR bem respeitável, mas levando em conta que os 2 livros de baixo eu não pretendo terminar de ler. E o da Ana Cristina César, que é o outro mais longo, ele é uma antologia e eu só vou ler os 2 últimos livros, eu acho que tipo fica um pouco mais factível. Então é isso. Conta a verdade, mãe, que nessas férias tu vai ler o livro Mara que tua melhor amiga Marina escreveu e ainda nem foi publicado. Mamãe é muito VIP.